partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel na frente do monte. Então, eles estavam em que lugar? Em um deserto. Coube a Deus que eles fizessem esse caminho por um deserto, tá? Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Então Moisés, ele foi um interlocutor. E nós precisamos entender que Deus trabalha dessa forma. Ele fala para alguém que fala para nós. É assim que Deus trabalha. Ele entrega alguma coisa. Por isso que a gente não pode ser tímido. Quando Deus fala assim, vai lá e fala isso para aquela pessoa. Você tem que ir e falar isso para aquela pessoa. Você não pode ser tímido, porque Deus entrega para você entregar para outra pessoa. Por isso que a Bíblia fala, prega a palavra. Porque alguém está precisando, não é por você. Porque a gente, irmãos, a gente limita muito a ação de Deus dentro do nosso círculo. Então, o que nós achamos? Que Deus só vai fazer as coisas por nossa causa. E a gente esquece que tem um outro lá. Ah, mas sabe por que aconteceu isso? Por causa de mim. E a gente esquece que pode ser que tenha acontecido isso por causa de para favorecer uma outra pessoa através de você. Então, o povo de Israel entendeu quem era Moisés na fila do pão? Não. Eles não se acostumaram a dar ouvidos à voz de Moisés. Eles não se habituaram a isso. E porque eles não se habituaram a isso, eles não tiveram direito de entrar no descanso de Deus. Quer ajuda, Bruno? Vocês entendem isso? Quando nós não damos ouvido a quem nós temos que dar, nós não desfrutamos o que Deus tem para nós. Então, a primeira coisa aqui, subiu Moisés e Deus falou, assim falarás à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel. 4. Tendo visto o que fiz aos egípcios, tendes visto o que fiz aos egípcios, e como vos levei com asas de águia e vos cheguei a mim? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino e sacerdote, nação santa. São essas as palavras que falarás ao filho de Israel. Eu quero que você pare aqui no capítulo 19 e nós vamos voltar lá no capítulo 1. E nós vamos juntos folhear a Bíblia. Vamos folhear e vamos procurar lembrar o que Deus tinha feito por esse povo. Então, aqui no capítulo 1 de Êxodo, o que Deus fez para esse povo? Vamos ver se vocês conhecem essa história. Aqui no capítulo 1 de Êxodo, o que Deus fez? Deus salvou o povo de Israel com as parteiras. Havia um plano de morte para matar bebês que nasciam. E o que Deus fez? Deus impediu esse plano de aborto. Deus impediu esse plano de aborto, que as crianças fossem mortas assim que saíssem da barriga das suas mães. Então, Deus começou aqui. Depois o Senhor salva a vida de Moisés. Aí nós vamos continuando, vamos vendo como que Deus levou o povo com asas de águia. Aí o Senhor salva a vida de Moisés. Aí Deus, lá no capítulo 3, fala com Moisés. E você pode ver que tudo isso tem a mão de Deus, porque poderia ser que Moisés atendesse a Deus ou que ele não atendesse. Já pensou se Moisés fala assim? Se ele olha para a sarça ardente e fala assim, normal. E nada do que nós conhecemos teria se feito. Nenhum dos testemunhos que nós conhecemos teria se feito. Aí, no 4, Deus concede poderes a Moisés e Moisés volta para o Egito. Aí depois a gente vai ver que tem as pragas, né? Então, no capítulo 7, no capítulo 8, capítulo 10, está falando de todas as pragas. Depois, no capítulo 12, tem a Páscoa. Depois, no capítulo 14, tem a perseguição, quando eles passam pelo Mar Vermelho. Aí depois no 16, Deus começa a mandar o quê? O maná. Aí tem também que Deus manda as codornizes.
Aí começam as guerras. Aí aqui tem no 17 a água que sai da rocha. E aí você vai vendo que Deus, quando ele fala assim para o povo, vocês têm percebido o que eu fiz? E eu quero falar com você. Você tem percebido o que Deus tem feito na tua vida? Quando você olha para a sua história como Senhor, você tem percebido o Senhor na sua vida? A Bíblia fala que nós não temos que remover os marcos. Cada vez que o povo de Israel ele tinha um hábito. Cada milagre que Deus fazia, eles erguiam um altar. Nós temos erguido altares para o Senhor pelo que Ele fez. A Bíblia diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Você tem percebido a tua caminhada, a tua trajetória com Deus? Porque eu percebo pessoas que elas parecem que elas esquecem. Elas esquecem o que aconteceu. Ah, bom, estou passando um momento difícil hoje, parece que Deus não existe, mas olha toda a trajetória que Deus tem feito na tua vida. E Deus hoje fala para você: você tem visto o que eu fiz aos egípcios? Como levei vocês com asas de águia? Aí eu quero dar uma paradinha aqui e quero falar para vocês que de todos os animais que Deus podia ter se comparado, quando ele fala sobre o cuidado que ele teve com os seus filhos, ele vai falar que ele era uma águia. E aí a gente vai ver como que é que a águia cuida da sua prole. Então acharam, os ninhos de águias, eles não são ninhos pequenos. O ninho de uma águia pode pesar 3 toneladas. Você tem ideia disso? 3 toneladas. O maior ninho de águia, ele tinha 2,5 metros de diâmetro. Era imenso. Não é um ninho pequenininho. É algo poderoso. 6 metros de profundidade. Você tem ideia? 6 metros de profundidade um ninho? Porque é um ninho confortável. A águia, quando ela vai dar um ninho para os seus filhos, ela não faz um barraquinho. Ela faz um apartamento de cobertura. Os filhos da águia, eles ficam... Por que esse ninho é assim? Porque ela faz a estrutura e depois ela vai colocando pelo, penas que ela acha. Então é gostoso aquele ninho? Uma delícia. Mas aí quando ela vai querer que os seus filhos saiam do ninho, o que ela faz? Ela começa a trazer para o ninho objetos pontiagudos. Galhos, pedras, ela começa a colocar aquilo no ninho. Então, é algo agradável para o passarinho agora ficar lá? Já não se torna mais agradável. O passarinho começa a querer sair dali. Aí ela pega o passarinho, sobe lá em cima e solta. E o bebezinho águia sabe voar? Não sabe. Então ele vai descendo. Ela vai só acompanhando. Quando ele chega lá embaixo, ela pega ele e sobe lá nas alturas de novo. E solta. E ele desce. E ela olhando. Quando ele chega numa altura, ela pega ele. Você sabe que a águia é rasante, né? Fum! Aí ela sobe. E ela vai fazendo esse exercício até que ele aprende a bater as asas. Aí ele plana, porque a águia, ela plana. E por fim, o que esse passarinho aprende? A subir. Estar acima. Qual é a diferença da águia com outros passarinhos? Até tem um livro do pastor Jorge Linhares que é muito bom, chama Águia ou Galinha. Qual é a diferença da águia com outros passarinhos? É que a águia fica acima. Ela sobe acima das nuvens. Então, às vezes, eu vou te falar, trazendo para a tua vida. Você não pode abrir mão de vir aqui na igreja. Hoje eu estou escalado no cultinho. Hoje eu estou escalado no louvor. Hoje eu estou escalado no diaconato. Aí, você teve um problema na sua casa. Você tem que estar acima disso. Você tem que estar acima.
você durante todo um mês para você entregar aquilo para a igreja, para você servir daquela forma o povo de Deus. Aí você está abaixo da tempestade, mas você não é galinha, você é águia. Você tem que estar, não vou conseguir, vai conseguir sim. Fortalecei-vos no Senhor. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É você continuar. Resistência. Deus tem para o seu povo uma unção de resistência. E foi isso. Se você acha que agradou a Deus fazer faltar água, fazer o seu povo ter sede, mas Deus queria que o povo entendesse que Ele era capaz de tirar água de uma rocha. Você acha que agradou a Deus fazer o povo ter fome? Agradaria você? Vamos pensar assim, vamos pensar na minha realidade. Sábado, faxinão. Aí o que eu faço? Qualquer coisinha pro almoço. Aí a filha reclama. Mãe, não vai ter almoço de verdade? Tô limpando a casa, não dá pra parar, fazer almoço, arrumar cozinha, não dá pra fazer tudo num dia só. Hoje vai ser um paliativo. Enche a barriga aí com um franguinho, com o resto do quê? Agrada você, mãe, pai? Não agrada. A gente quer o filho da gente empanturrado, cheio. Não agrada. Será que agradou a Deus ver o povo pedir? Não agradou, mas Deus queria que o povo entendesse que Ele ia dar do céu. Deus quer que você se acostume a estar com o seu rosto. O que fala na bênção sacerdotal? Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, porque o povo tem que estar olhando para cima, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nós não fomos feitos para olhar para baixo. Quem olha para baixo é galinha. Você já viu galinha? Ela fica ciscando. Ela procura o alimento dela lá embaixo da terra. Nós não somos. Nós somos águia. Nós temos que olhar para o céu. Os nossos olhos têm que estar voltados para Deus. O pastor falou, 2 semanas atrás ele pregou sobre Abraão. Depois eu ouvi uma mensagem do pastor Edmeio Williams falando também sobre isso. Erga os seus olhos. Abraão estava sentado à porta da tenda e ele ergueu os olhos e viu chegando os anjos. E Isaías fala: com que vocês me compararão? Ergam os seus olhos. Porque nós comparamos Deus com qualquer coisa da terra. Tendes visto como os levei com asas de águia? Por que Deus leva a gente com asas de águia? A águia não pega um pintinho. A águia pega um filhote de águia. Ela ensina os seus filhos e não os filhos dos outros. Então a vida nossa, irmão, é queda e voo. Queda e voo, até que a gente plane naquela situação. Aí sabe o que acontece? Deus põe a gente em outra. Aí é queda e voo. Queda e voo. Até que nós estaremos aptos e glorificados para encontrar com o Senhor no ar. A Bíblia fala, não se, como que fala lá? Não se surpreendam quando as provações vierem. Fala para nós nos regozijarmos nas provações. Mas como que eu me regozijo na provação? Aprendendo nela. Aprendendo dela. Aprendendo dessa provação. Porque com as mesmas consolações com que nós somos consolados, nós podemos consolar os outros. Você entende isso? Eu me lembro no comecinho, a Jéssica não está aqui, mas eu me lembro que a Jéssica teve alguma coisinha no comecinho da gravidez, que a gente orou por ela. Alguma coisinha. E eu orei com tanto fervor, porque eu falava, Senhor, eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei. Ninguém, eu não quero mais ver filhos prematuros na igreja. Eu fico tão feliz quando eu vejo o tamanho da Laura, a saúde da Laura, a tranquilidade da Jéssica. Isso é bom demais. Quando nós passamos por uma situação, nós estamos aptos a orar por outra pessoa. Eu me lembro que uma vez a Ana Clara tinha um refluxo muito forte.
muito forte. Ela vomitava de ficar lavada. E era uma coisa que me entristecia demais, porque ela tinha que ganhar peso, então ela mamava no peito e vomitava, ela não ganhava peso. E aí a Michele, lá da sede, esposa do André, ela me abraçou um dia na igreja. A Ana vomitou e eu comecei a chorar. Ela falou, não fica aflita, porque a minha filha teve refluxo. E ela me abraçou e falou, a mesma unção que curou a Giovana, cura agora a sua filha. Nunca mais a Ana Clara vomitou. Essa palavra, ela estava ungida naquele assunto. Será que quando ela passou por esse refluxo, ela imaginou que ela ia ser instrumento de cura na vida de outra criança? Mas ela passou. Irmãos, os problemas, eles passam por nós. E eles têm que nos fazer elevar os nossos olhos. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Erga os seus olhos. Então é isso que Deus está contextualizando aqui. Antes de dar o mandamento, Ele está falando assim, você sabe o que você significa para mim? Porque senão a gente apequena Deus como um homem, como um policial. E Deus não é um guarda, um policial. Deus é pai. Por que nós temos a lei de não roubar? Por que nós temos a lei de não roubar? São leis regulatórias da sociedade. Por que uma mãe não quer que um filho roube? É mais profundo. Por que um pai não quer que um filho roube? É caráter, é identidade, é não sujar o nome da família. Não é? Você não quer que teu filho roube por conta das regras da sociedade. Você não quer que teu filho roube porque você sabe que isso é profundamente errado e vai trazer uma maldade para a vida dele. É assim que Deus nos trata com os seus mandamentos. Não é que Deus fala assim, se você fizer A, você vai ser punido com B. Deus não tem uma lista de castigos. Adultério, apedrejamento, obscenidade, vai morrer de câncer, mentira, depressão. Nós colocamos Deus assim. E sabe por que nós colocamos Deus nessa palavra? Porque nós somos assim. Porque uma pessoa está sofrendo, a gente fala assim também, né? Você lembra, há 10 mil anos atrás, o que ele fez? Nós somos assim com as pessoas. Nós falamos que as pessoas estão pagando, porque nós não recebemos a graça de Deus. Deus está falando aqui, vocês viram? Tendes visto o que fiz aos egípcios, como levei vocês com asas de água, e vos cheguei a mim. Eu trouxe, o que fala em Jeremias? Com bondade eu te atraí. Nós precisamos acostumar a sermos atraídos pela bondade de Deus e não pelo juízo. Porque Deus faz juízo sim, mas não conosco. Conosco Ele quer nos tratar como a filhos. Deus teve um tratamento para o Egito e um tratamento para Israel. Se você pegar lá em Isaías, Jeremias, Ezequiel, tem vários. Você vai ver o julgamento de Deus para diversas nações. Deus amaldiçoa Tiro, amaldiçoa o Egito, a Assíria, a Pérsia. Aí Deus vai falar do juízo dele sobre Israel. Em nenhuma, a gente estudou isso em Isaías, quantos estão lembrados? Em nenhum dos juízos de Deus ele dá uma promessa de resgate. Quando ele vai falar do juízo dele sobre Israel, ele dá uma promessa de resgate. Ele fala, porém, tornarei a trazê-los de volta para sua terra. Eu é que sei o que eu estou pensando sobre vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Deus está nos tratando como filhos. O Egito era filho? Não era. A Filístia era filha? Não era. Não era filho. E aqui diz assim, ó, vós sereis, versículo 6, reino de sacerdotes e nação santa.
São essas palavras que você falará aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo, expôs diante dele todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras ao seu povo. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo, santifica-os hoje e amanhã, lavem eles as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia. Porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre ti no Sinai. Irmãos, quando Deus fala que nós temos que nos preparar para ouvir a sua voz, Ele está falando de reverência. É você ter um coração disposto. E Deus conhece o coração disposto. Lá em Lucas, no capítulo 11, no versículo 13, porque às vezes a gente quer que Deus nos trate como filhos, mas nós não queremos tratar a Deus como pai. Lá no capítulo 11 de Lucas, no versículo 13, diz assim, ó. Vamos começar no 9. Diz assim: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então, 3 ordens: pedir, buscar e bater. 3 ordens que Deus nos deu. São ordens que nós temos que ter, por quê? Porque Deus nos manda. Eu não vou pedir, buscar e bater porque eu vou receber, achar e abrir. Eu vou pedir, buscar e bater porque Deus manda. E aí diz assim: qual dentre vós, porque todo que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate abrir-se-lhe-á. Promessas do Senhor. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Aí ele fala aqui: se vocês são maus. Deus está perguntando se nós somos maus? Não. Deus está afirmando. Se vocês, que são maus, sabem dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo a quem lhe pedir. Irmãos, nós sabemos fazer o bem. Nós sabemos. E ele está falando aqui: se vocês sabem fazer o bem, quanto mais Deus sabe fazer o bem. Nós apequenamos muito, Senhor. Como se Ele não soubesse nos abençoar. Como se Ele não soubesse lidar conosco. Como se Ele não soubesse nos amar. Quantas vezes você já falou para o seu irmão: porque eu sou assim? Como que justificando o seu direito de pecar. Como que justificando que você tem. Mas Deus olha para você e Deus fala: vocês viram como eu fiz? Como eu vos levei? Como eu me comporto como pai? Agora eu vou ensinar vocês a se comportarem como filhos. O filho é amado. Ele tem todos os direitos. Tudo que nós precisamos do Senhor, Ele já sabe antes de nós pedirmos. Deus sabe qual é a conta de uma aprovação. Deus sabe até onde nós podemos aguentar. Deus sabe o momento de nos enviar o socorro. Deus sabe de tudo isso. Mas nós precisamos começar a nos comportar como filhos. E o que é um filho? Qual é a primeira característica de um filho? Ele se parece com o pai. Quem não é parecido com Deus, não é filho de Deus. Então não pode bater o pezinho. Pode saracutear. Se você não é filho de Deus, Deus não vai te tratar
de os homens dizerem: Senhor, Senhor, em teu nome não expulsamos demônios e não curamos enfermos. E o que Deus vai falar para essas pessoas? Eu não vos conheço. Quem você é? Eu não te conheço. Os demônios chegaram a falar: Jesus, eu sei quem é, Paulo também, mas e vocês quem são? Domingo passado eu falei com as crianças: nós temos um corpo, mas nós temos um espírito. Eu falei: crianças, pode ser que aqui na terra vocês sejam pequeninos, mas o espírito de vocês é grande. E ele tem que estar armado. Nós falamos sobre a armadura. Eu falei: o espírito de vocês é alto, é forte. Quando o diabo vê o espírito de vocês, ele não vê uma criancinha pequenininha. Ele vê um grande guerreiro. Porque nossa luta não é contra a carne ou o sangue, mas contra as potestades, os dominadores do mal. Aonde é a nossa luta? Nas regiões celestiais. Então pouco importa, irmão, se nós somos gordos, se nós somos bonitos, se nós somos feios, se nós somos magros, se nós somos... Não, pouco importa. O que importa é a nossa representatividade espiritual. E é aí que nós precisamos começar a sermos filhos. A Bíblia fala em sermos achados nele. Eu fico pensando nos vizinhos da minha mãe. A casa da minha mãe parece uma pensão. Às vezes eu bato lá, ela fala assim. Às vezes eu chego, meu pai tá pondo o cadeado porque alguém saiu. Meu pai fala: Ih, a Danisa acabou de sair daqui. Aí chega, aí liga: Dani, volta, vamos fazer um café. É um pardieiro. Agora ainda a gente deu uma acalmada, mas antes, quando as crianças eram menores e ficavam lá, era todo santo dia. Eu fico pensando num vizinho. Ele precisa ser muito inteligente para saber que a gente é filho? Ele não precisa. A gente pensa: as filhas, deve ter 3. Vai ter 3 filhos. Talvez ele até pense: será que um dos meninos é filho? Mas logo ele vai perceber quem é filho e quem é outro, porque nós somos achados lá. Se eu não estou na minha casa, eu sou achada lá. Nós temos que ser achados no Senhor. Quando Satanás vai te procurar, onde ele te acha? Nas regiões celestiais. Mas nós queremos ser tão pequenos, irmãos. Nós queremos ser tão pouco. Deus estava ensinando o povo: prepara-te, porque eu vou te ensinar a ser filho. E é assim com o teu filho e com o meu. Quando eu sento com as meninas, a Ana Clara está entrando ali numa idade difícil. Tem vez que a gente conversa 2 horas e meia. Meu Deus, tanta coisa para fazer, preciso ficar ali conversando. Mãe, eu tenho medo disso. Mãe, eu não gosto disso. E chora, e abraça, e ora. Maria Alice também: mãe, ora por mim por causa disso, por causa daquilo. É filho. Pouco me importa as regras da sociedade, as leis. Eu quero que elas sejam tementes a Deus, porque elas vão ser felizes. Eu quero que elas obedeçam, que elas sejam corretas, porque elas são minhas filhas. Pouco importa o que a sociedade está falando, eu quero que elas estejam achadas em mim. Que elas sejam corretas, porque elas são minhas filhas, porque elas carregam o meu nome. E Deus fala para você que você carrega o nome dele. Vocês serão chamados pelo nome do Senhor. Espiritualmente nós somos chamados pelo nome do Senhor. E isso traz sobre nós o peso de sermos filhos. E como filhos nós temos que ser santos. É aí que você entende a santificação. No amor. Nós começamos a procurar a santificação na punição. Por isso que nós não conseguimos ser santos. Porque nós vamos na punição, no medo. Aí quando a gente acha que a punição foi fraca, a gente enfraquece a misericórdia do Senhor. E aí a gente fala assim: é só pedir perdão. Um pensamento quase que infantil. Irmãos, os juízos do Senhor, eles são inigualáveis. Se você abrir lá no Salmo 119, você vai ver. Nós temos que
que amar a lei do Senhor. Oh, como amo a tua lei! Ela é a minha meditação de dia e de noite. Por que eu amo a tua lei? Por que eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti? Porque o Senhor é o meu Pai. Existem pessoas que, enquanto os pais eram vivos, não fizeram muitas coisas. Não cortaram o cabelo. Talvez você veio para uma igreja em que nós podemos cortar o nosso cabelo. Mas você não cortava o teu cabelo porque tua mãe não deixava, não pôs brinco. Ai, minha mãe não deixa. Né? Minha mãe não ia gostar de eu pôr brinco, não vou pôr. Um zelo com o pai. Mas longe do pai, fez. E nós acostumamos a fazer isso com Deus. Somos quando estamos perto do Senhor. Nos utilizamos da graça do Senhor, barateamos a graça de Deus. Deus perdoa, Deus é bom, Deus conhece o meu coração. Eu peguei uma raiva dessa frase, Deus conhece o meu coração, porque ela legitima o pecado. Deus conhece o teu coração, mas vós sois as minhas testemunhas. Nós temos que carregar um peso, mas não é um peso de pecado, é um peso de glória. Nós vamos estudar sobre o peso da glória. Paulo. Você pensa que foi bolinho para Paulo? Pedro. Pensa que foi bolinho para Pedro? Ser Pedro. Cristo. Ele é um homem de dores que sabe o que é padecer. Estão todos glorificados. Quem é Paulo hoje? O nome dele não se apaga. Quem é Cristo hoje? Quem apaga o poder do nome de Cristo? Mesmo os próprios discípulos. Irmãos, é peso de glória que Deus quer em nós. Então, quando Deus fala, preparem-se, porque eu vou te ensinar, eu digo a mesma coisa para vocês. Vamos nos preparar para sermos santos. No amor do Senhor. Tratando a Deus, a Bíblia diz, porque Ele nos trata como a filhos. Se a igreja hoje não é santa, é porque ela não trata a Deus como Abba. O que quer dizer Abba? Paizinho. Paizinho. Uma igreja que não ama o paizinho. Uma igreja que fala assim, ai, quando eu tô aqui, eu sou assim. Quando eu tô lá, eu sou assado. Quando eu tô lá, eu sou assado. Não conhece o amor de Deus. E Deus também não conhece a pessoa. Chega no dia do juízo, porque o juízo começa por onde? Pela igreja. Nós já estamos sendo julgados. Quando que nós estamos sendo julgados? Pela disciplina com que Deus nos disciplina, porque nós não somos bastardos, dizem Hebreus. Nós não somos bastardos, nós temos um pai. Bastardo é quem está lá fora. Nós temos um pai que nos disciplina. Então, como que nós estamos sendo julgados? Quando Deus fala assim, Jéssica, vem pra cadeirinha. Agora mesmo a Flávia estava me falando que deixou a Débora 5 minutos sentada na cadeirinha. Aí eu deixei ela 5 minutos. Eu falei, ela ficava e saía. Eu colocava de novo. Tem hora que é hora de sentar na cadeirinha. Senta na cadeirinha de Deus, porque Ele está te tratando como a um filho. Não é para ser rebelde com o Senhor. Porque existe, nós vamos ver tudo isso durante esse estudo. Existe a possibilidade de Deus nos entregar para quê? Para o diabo? Para as nossas iniquidades. Por isso o Senhor os entregou para as suas iniquidades. Estou mentindo? Deus não fala isso na Bíblia? Ele os entregou para as suas iniquidades. Louvado seja Deus que não nos entregou para as nossas iniquidades ainda, irmãos. Que nós tivemos tempo hábil para entender que Ele nos ama. Glória a Deus. Eu sempre estranho como que Deus tentou fazer daquele povo que era um povo escravo.
E Deus tentou fazê-los, o que ele fala aqui? Vocês serão reino de sacerdotes e nação santa. Mas eles quiseram permanecer escravos. Eles não quiseram ser transformados em reis. Irmãos, Deus não nos tira de uma escravidão para nos levar para outra escravidão. Ai, agora você é escravo dessa Bíblia. Tudo que essa Bíblia manda, não pode mentir, não pode fazer. Ai, sou escravo agora. Não. Você é livre. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Não tornei a colocar debaixo de jugo de escravidão. Nós somos livres, mas livres para viver no amor do Senhor. Até o serviço, né, que você pode falar, mas tem que servir ao Senhor. Servir ao Senhor com alegria. Nós somos servos amados do Senhor, mas nós servimos a Deus com alegria. O que Deus fala para os seus servos? Servo bom e fiel, entra para o gozo do seu Senhor. É esse tipo de coisa que a gente vive. É diferente. Agora não posso beber, não posso fumar, não posso fazer nada. Você não entende nada do amor de Deus. Você não entende nada do Abba. De quem Ele quer te fazer. O que Ele quer fazer com a tua vida. Quem Ele te planejou para ser dentro da barriga da tua mãe. Deus sabe como a vida funciona. Ele sabe as consequências de um caminho ruim. E Ele não quer isso para nós porque Ele nos ama. A tia não tá brava. Ela tá olhando tão atenta. Deus te ama. Deus tem ternura nos mandamentos dele. E nós precisamos olhar para os mandamentos dele e dizer: ó, como amo a tua lei. Irmãos, é uma paz tão grande. Às vezes, as minhas meninas mentem. Principalmente a menorzinha, quando ela conta uma mentira, ela faz assim. Às vezes ela está sentada no sofá e eu nem desconfio. Ela fala assim: eu preciso falar com você. Aí eu falo: ai meu Deus, até me gela os espinhaços quando ela fala isso. Eu falo: o que aconteceu? Eu falei pra você que eu tinha feito assim, mas eu não fiz. Que nem esses dias eu falei que eu não queria que elas assistissem um vídeo de uma Juliana Baltar. Aí ela falou assim: mãe, eu assisti um. Como que fica o coração da mãe quando o filho confessa que fez uma coisa errada? Ele derrete. Como fica quando a gente descobre? Bravo, por isso. Mas quando um filho chega pra você e fala assim: eu preciso te contar uma coisa, eu errei. Como você fica? Ai, filho, calma, vamos orar, vai dar tudo certo. Se nós que somos maus sabemos como tratar os nossos filhos, quanto mais Deus dará o Espírito. Pede o Espírito. Senhor, me dá o Espírito para que eu possa meditar na tua lei. Quando Deus fala assim: eu sei os pensamentos que tenho sobre vós. Ele diz em Isaías 55:9: os meus pensamentos para vocês são mais altos. Deus pensa de nós mais do que nós pensamos. Ele quer para nós mais. Eu me lembro, isso me marcou muito. A Fernanda, Bispa Fernanda Hernandes, ela falou uma coisa assim. Chegou uma moça para ela e ela falou assim: ai, bispo, eu vou sair daqui da igreja. Ela falou: ah, é por quê? É porque eu quero um homem. Eu quero casar com um homem instruído. Eu quero casar com um homem que me dê oportunidades. Eu quero, um homem estudado. E eu não vejo isso aqui na igreja. Aí a bispa olhou para ela e falou assim: você é assim? Você é a mulher que um homem assim vai escolher? Aí ela não tinha pensado nisso. Eu não tinha pensado. Que ela pensou sobre ela coisas diferentes. Mas Deus tinha um plano para ela. Irmãos, será que nós somos assim? Porque às vezes a gente quer algumas coisas, mas nós somos aptos para essas coisas. E é isso que Deus está nos falando. Você quer. Você é assim.
pode fazer voto de oração, jejum de 40 dias, pode comprar o que for, pode fazer curso de coach. Ela não vira águia, porque ela é galinha. Mas nós fomos chamados a sermos filhos de águias. E Deus é que nos faz voar o nosso voo. É Deus. É tudo. Eu estava vindo para cá, estava ouvindo aquela música, A Essência da Adoração, mas ela é em inglês. E em inglês ele fala assim, estou voltando para a essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu. Em inglês ele não fala, a essência és tu, ele fala, it's all about you. É tudo sobre você. É tudo sobre você. Na nossa vida, a nossa adoração a Deus é tudo sobre você, Senhor. Estou indo trabalhar no meu emprego secular, é tudo sobre você. Estou exercendo minha função de mãe, é tudo sobre você. Estou colocando comida no prato do meu filho, é tudo sobre você. Estou permanecendo nesse casamento, é tudo sobre você. Estou cuidando do meu pai, da minha mãe, da minha sogra, do meu tio, da minha tia, é tudo sobre você. Estou voltando à essência da adoração e é tudo sobre você. Tudo. Tudo que façais, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Essa é a essência da santidade. Deus diz para Abraão, sede santos, como eu sou santo. Sede perfeito, anda na minha presença, esteja íntegro. O que é a pessoa íntegra? A pessoa inteira. Quando você compra um leite integral, é diferente do leite desnatado. Ele é inteiro. Seja íntegro, inteiro na presença de Deus. Com todos os seus defeitos. Irmãos, a gente é cheio de defeitos, mas os nossos defeitos estão nas mãos do Senhor. Preparar para ouvir a voz do Senhor. É a seriedade de propósito. É dizer para o Senhor, Senhor, eu estou aqui e eu quero ter uma vida reta. Me mostra os teus caminhos. Você tem alguma dúvida? Irmãos, esses mandamentos, nós vamos continuar falando sobre eles na aula que vem. Eles foram escritos pelas próprias mãos de Deus. É como se Deus tivesse escrito uma carta de amor. Deus escreveu esses mandamentos em pedra. Os nossos mandamentos, que nós hoje, depois de muitos e muitos anos passados, eles estão escritos em sangue. Nós temos muito mais do que isso. Nós temos as chagas de Cristo. Quando Cristo chega, sobe numa montanha e diz assim, felizes. Ele não vai falar, o povo ali da Judéia, ele era um povo extremamente pobre. Eles eram escravos. Eles estavam sob o jugo romano. Mas Deus sobe no sermão da montanha e ele não vai falar para o povo sobre estratégias políticas para se livrar do domínio romano. E nem vai falar para o povo sobre regras humanas. Ele não vai falar para o povo sobre economia. Ele fala felizes. O povo já tinha até esquecido que eles podiam ser felizes. Você entende como as coisas de Deus são mais altas? A gente está aqui, ó. Aquele povo só entendia de como se livrar dos romanos. Eles falavam, quando eu me livrar do Império Romano, eu vou ser feliz. Quando eu me casar, eu vou ser feliz. Quando eu tiver um filho, eu vou ser feliz. Quando eu vou ser feliz, eu vou ser feliz, eu vou ser feliz, eu vou ser feliz. E Deus falou, felizes, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Nós não temos nenhum jugo sobre nós. E quantos suicídios nós temos? O que é a tristeza? Falta de consolo. O que é tristeza? Quando você não tem consolo. Mas nós somos consolados e com as consolações que nós somos consolados, nós podemos consolar aos outros. Nós descobrimos o segredo da felicidade quando nós não estamos felizes. Você entende como que Deus vem falar de coisas mais altas, maiores, quando Ele fala, porque os meus pensamentos são
maiores. Nós vamos entrar nesse estudo da santidade falando de coisas mais altas. Eu não vou falar para vocês de tamanho de saia, de decote. Eu não vou falar para vocês de palavrão, de bebida alcoólica. Porque nós já passamos dessa fase, gente. O que nós vamos falar são de coisas mais altas. De pureza de pensamento, de pureza de mente, de seriedade de propósito. Porque nós estamos em outra fase da nossa vida com o Senhor. Porque morrestes. O que fala em Colossenses? Colossenses 3. Porque morrestes. E agora nós estamos andando como que ressuscitados. É sobre isso que nós vamos falar. Sobre firmeza de propósito. Eu quero abrir para finalizar aqui em Judas. É antes de Apocalipse. É uma esperança que eu tenho. Toda vez que eu pego, algumas pessoas vão lá em 1 João, mas eu gosto desse versículo aqui, ó. Judas, no versículo 24, só tem um capítulo, fala assim: ora, àquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Deus quer nos apresentar diante da glória de Deus Pai com exultação. Ele quer falar assim: eu vi o fruto do meu trabalho e estou satisfeito. Está aqui o Joaquim, fruto do meu trabalho, eu estou satisfeito. Está aqui o Wellington, fruto do meu trabalho, eu estou satisfeito. Está aqui a Aldeise, fruto do meu trabalho, eu estou satisfeito. Ele verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. Ele é poderoso, mas nós temos que dar o poder. Senhor, entregamos a Ti o poder de nos santificar. Em nome de Jesus, santifica-nos na verdade. A Tua palavra é a verdade. Se você tem esse desejo, fala para o Senhor: Senhor, dai-me pureza de propósito para estar santificada. Trabalha naquelas áreas que ninguém vê, nos pensamentos pequenos que ninguém vê. Porque aparentemente nós somos todos santos, ó meu Pai, mas o Senhor enxerga aonde precisa ser mexido, aonde precisa ser mudado, aonde tem que ser tirado, a bagunça que precisa ser arrumada. Então eu lhe peço que durante esse estudo seja isso que o Senhor faça conosco, em nome de Jesus. Amanhã o Senhor fará maravilhas em nosso meio. Santificar. Amanhã o Senhor fará maravilhas em nosso meio. Santificar.